Olá, como você encara a morte? A morte é o fim de tudo? Morreu, acabou? A morte é uma etapa, no meio de muitas etapas aí, morre, volta a viver, vai para algum, sei lá, outro planeta, alguma outra esfera. A morte é vista por você como uma coisa positiva, negativa. Bom, as opiniões e os conceitos sobre a morte são vários também. E também nisso é importante a gente recorrer às Escrituras. As Escrituras, elas nos revelam aquilo que Deus sabe sobre a morte. Claro que Deus sabe tudo sobre a morte. As Escrituras nos revelam aquilo que a morte verdadeiramente é. E ela traz a morte, assim, pintada nos seus muitos aspectos, nos seus muitos ângulos. Particularmente na carta aos Romanos, que é o que nós estamos trazendo aqui, nós temos uma abordagem do apóstolo Paulo sobre a morte que é muito importante, porque na verdade ele sempre traz o assunto da morte em conexão, em ligação com o tema central da carta, que é a justificação, ou a declaração de inocência, em outras palavras. Muito bem, então hoje a gente vai ver uma passagem em que Paulo ele vai trazer uma ligação com o que ele já vinha desenvolvendo, as várias provas que ele já deu aqui sobre o tema da justificação, os vários elementos, todas as questões do porquê e como a justificação ela se processa. Ele vai trazer uma importante verdade sobre como a morte se relaciona com a justificação e como ela se originou e como ela é resolvida nesse sentido. Então, muito importante a gente ver essa passagem e procurar juntar mais uma peça aí nessa, eu não vou dizer quebra-cabeça, né? Mas nesse conjunto que é a carta aos Romanos. Muito bem, nós vamos então ler aqui a partir do versículo 12, né? Nós estamos no capítulo 5 e vamos ler dos versículos 12 a 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Pois a realidade da morte é uma realidade dura e é sob esse ponto que a Escritura nos traz a questão da morte. O que nós precisamos ver é se essa dura realidade da morte ela tem ou não solução, se existe uma solução para isso. Então nós vamos ver algumas perguntas que o texto nos responde. A primeira delas que eu vejo aqui nesse texto, a primeira pergunta que o texto traz uma resposta aqui, é como a morte entrou no mundo. A morte faz parte do ser humano, ela faz parte da vida, a morte tem algo a ver já com as origens ali, Deus criou a morte para que o homem sofresse com ela e tudo mais. Como que a morte se encaixa em toda a questão da história do homem? O que Paulo diz é que a morte entrou no mundo através de um homem. O homem pecou, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Estamos falando aqui de Adão, evidentemente, né? Adão vai ser
um personagem central nos próximos versículos, inclusive até o final desse capítulo 5, Adão vai estar ali a ideia, né, a sua imagem, a sua figura vai estar presente. E nós vamos entender por quê. Bom, Adão, você sabe, foi o primeiro homem criado. O próprio nome dele tem a ver com homem, ou humanidade, né? E isso já nos diz muito, né? Esse nome Adão. E é bom, aqui eu relembro você daquilo que já foi dito lá atrás, que é muito importante, se você não fez ainda, que você vá depois, tire um tempinho e vá até Gênesis, do primeiro capítulo até o capítulo 3. Isso é muito importante para que você tenha uma ideia clara daquilo que Paulo está falando aqui. Em linhas gerais, resumidamente, o que aconteceu é que Deus criou o primeiro homem sem pecado, criou o primeiro homem em seu estado puro, uma natureza moral pura, mas não criou um homem perfeito, invulnerável, infalível. Importante que a gente entenda isso. E Deus colocou o homem num jardim com toda a estrutura para se viver a vida mais perfeita, a vida mais tranquila, a vida mais alegre que se poderia viver, desfrutando de tudo que é bom, de alimento à vontade, clima perfeito, tudo perfeito. Criou depois, inclusive, uma esposa para ele, com um relacionamento perfeito, um relacionamento de comunhão, mas não podemos perder de vista que o bem maior que o homem tinha era o seu relacionamento com Deus. Esse era o ponto principal, e é sobre isso, sobre esse prisma, sobre esse ponto de vista, que nós temos que enxergar a ordem que Deus deu, de que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque ao comer, ele estaria, claro, desobedecendo a Deus, é uma desobediência, mas essa desobediência significaria o rompimento de um relacionamento, o rompimento de um vínculo, o rompimento de uma comunhão, o rompimento da vida que flui desse relacionamento. Nós não podemos perder isso de vista. O fato é que o homem pecou ao comer daquele fruto. De alguma maneira, tem todo aqui um cenário que a gente vê ali em Gênesis 3, mas toda a Escritura, não só Gênesis, né? Todas as passagens que falam sobre o pecado do homem, inclusive em conexão aqui com uma carta que Paulo escreve a Timóteo, onde ele diz claramente que Adão pecou deliberadamente, ele não foi enganado, ele não foi ludibriado, ele pecou porque ele quis. Inclusive, como não havia dentro dele o pecado, não havia dentro dele nenhuma natureza que o induzisse, que o impulsionasse a pecar, foi um ato realmente de total desapego, descrédito àquilo que Deus havia dito. E o que Deus havia dito? Que no dia em que ele comesse daquele fruto, ele certamente morreria. E foi isso que aconteceu. Adão morreu. Mas nós precisamos entender morte nas Escrituras. Morte nas Escrituras nunca é fim. Nós, humanamente, associamos morte com fim. Morreu, acabou, né? Morte é o fim. A gente até fala sobre um equipamento que parou de funcionar, né? Morreu, né? O carro morreu, né? O motor parou de funcionar ali, né? Mas o ser humano e tudo que se relaciona à morte na palavra de Deus, nas Escrituras, tem a ver com separação. Morte é sempre separação. E no sentido aqui, em primeiro lugar, espiritual. Você vai ver várias vezes nas Escrituras morte no sentido de separação espiritual. E o que é isso? Separação espiritual entre o homem e Deus.
Foi isso que aconteceu instantaneamente quando Adão pecou. Ele pecou e se separou de Deus, quebrou a comunhão, quebrou o relacionamento perfeito que Deus havia estabelecido com ele. Adão não morreu fisicamente de maneira imediata, não caiu duro ali, né? Comeu e morreu. Não tinha nenhuma propriedade venenosa naquela fruta. O que havia era uma ordem, e por trás dessa ordem havia todo um aspecto de obediência que, por sua vez, tem a ver com crer em Deus, confiar em Deus. Manter-se em obediência é manter-se em confiança àquilo que Deus diz. Bom, mas veio então a morte física. Adão veio a morrer, veio a falecer, e todas as gerações daí para frente também passaram a morrer. Agora, é mais importante também a gente lembrar aqui que, além da morte chamada morte espiritual e da morte física, a Bíblia fala da morte eterna. A morte eterna é a perpetuação do estado de separação espiritual. Ou seja, aquele que morre fisicamente, que parte dessa vida sem ter acertado com Deus, sem ter se reconciliado com Deus, ele vai para a eternidade separado de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de morte eterna. Bom, a gente ainda vai continuar falando mais coisas sobre isso. Já falamos um pouquinho, vai ser falado mais. Você tem todos os elementos aí para ir juntando essas peças. No momento é importante a gente parar aqui nesse ponto, nesse primeiro versículo, e notar que a morte ela teve origem num fato histórico, num fato real, literal. Não tem aqui, como alguns, inclusive alguns teólogos, tentam aqui fazer uma espécie de malabarismo, trazendo uma interpretação alegórica, como se tudo isso fosse apenas uma maneira de descrever de maneira ilustrada a maldade do ser humano, etc, etc. Não, isso é um fato literal, um fato histórico. Se você perde isso de vista, você perde todo o sentido do que Paulo está dizendo, do que a Escritura está afirmando sobre o pecado e, consequentemente, sobre a morte. E esse ato único, esse ato verdadeiro, histórico, literal, de um homem, ele tem no seu bojo a natureza espiritual. Porque, veja, o homem pecou, Adão pecou. Com o pecado veio no seu bojo, no bojo do pecado veio a morte. A morte veio junto, a morte veio de carona, a morte veio atrelada, ela veio a reboque ali do pecado. Portanto, a morte ela tem a ver com algo espiritual, não é apenas um fenômeno biológico, né? Como alguns podem pensar. Bom, mas vamos à segunda pergunta. Como a morte atinge todos os homens? Todos os homens morrem, você tem notado isso, não é verdade? Eles podem morrer de doença, eles podem morrer num acidente, eles podem morrer na guerra, eles podem morrer simplesmente, como a gente chama, né, de velhice, né? O que seria uma degradação aí que o corpo vai sofrendo até chegar num ponto em que os órgãos já estão ali fracos, né? E chega um momento em que realmente a pessoa ela vai partir desse mundo. Por mais que ela viva aqui, os mais longevos aí estão chegando aí aos seus 100 e poucos anos, né? São os recordistas aí, né? Ninguém que a gente vê por aí está vivendo aí os seus 200 anos, né? Mas o fato é que a morte está presente aí. E Paulo, ele explica que isso acontece por um fato. Ele diz, assim também a morte veio a todos os homens. Assim como o homem pecou e introduziu o pecado e a morte no mundo, assim também a morte veio. Ela veio a participar, ela veio a estar presente, ela veio a ser a realidade de todos os homens, porque todos pecaram. Bom, o que significa isso? Em primeiro lugar, que todos estavam contidos em Adão.
Adão era a nossa semente original ali. Nós estávamos ali, naquele homem, todos nós estamos contidos nele. Isso significa que todos somos descendentes de Adão. Então, a partir do momento em que Adão tornou-se um homem pecador, porque a sua natureza se corrompeu ali naquele momento, a sua natureza foi mudada de um homem puro para um homem pecador, assim também os seus descendentes se tornaram pecadores, homens de natureza pecaminosa. Mas não é só isso, porque nós vamos vendo claramente aqui, Paulo faz essa associação, não só aqui, mas principalmente aqui em Romanos, isso é algo muito claro, existe uma identificação representativa em Adão. Adão era o nosso representante ali. Nós estávamos em Adão legalmente representados. Ele estava ali em nosso nome, ele era o nosso procurador ali diante de Deus. E assim, Adão, quando tornou-se culpado diante de Deus, nós também nos tornamos culpados diante de Deus. Essa é uma verdade que muitos podem resistir a isso, muitos podem não concordar com isso, mas essa é uma regra de Deus, não é uma regra criada pelas religiões para atormentar as pessoas, para criar culpa na cabeça das pessoas. O fato é que a culpa ela está aí porque Adão foi culpado e nós somos seus herdeiros, não apenas genéticos, mas nós somos seus herdeiros legais. A dívida dele é a nossa dívida, a culpa dele é a nossa culpa. Todos herdamos a pecaminosidade e a culpa de Adão. Veja, e todos morremos como Adão. Assim como ele morreu, todos nós morremos. Agora, nós precisamos pensar um pouco na questão da morte física, porque é a morte que nós conseguimos enxergar, é a morte que nós experimentamos na nossa existência, na nossa experiência de vida. Nós perdemos pessoas durante essa vida. Nós vemos a morte a todo momento, né? Seja de maneira mais próxima ou de maneira mais distante, de maneira mais trágica ou menos trágica. O fato é que a morte ela faz parte da existência humana, morte física, e o fato é que se nós olharmos para as Escrituras, nós percebemos que a morte física ela está aí, ela é um dos aspectos da morte. Ou seja, a separação espiritual é o grande problema. A morte física é um aspecto visível, é um aspecto experimental, muito mais fácil da gente entender aqui nessa vida. Mas ela, nesse ponto, ele é um lembrete que está aí, é um lembrete para o ser humano. O ser humano sofre com a morte, não é uma coisa normal alguém se alegrar com a morte. Você perde um ente querido aí e fica contente, fica feliz. Você fica triste. O fato é que isso deve nos levar a entender que existe algo de errado. E esse algo de errado não é meramente um problema social, não é porque aquela pessoa em particular ela foi melhor ou pior do que os outros. Aliás, Paulo com essa tese aqui, que não é uma tese, né? Não é ele que está trazendo nada, mas ele está mostrando, está provando algo aqui que é a realidade de Deus. Ele está procurando tirar esse ponto individual, essa questão de mérito ou não mérito, para trazer a questão para algo coletivo, algo solidário. Nós nos unimos solidariamente a Adão, nós somos descendentes de Adão, estamos unidos a ele de forma solidária, tanto como seus descendentes físicos, quanto como seus descendentes espirituais, o que é terrível, o que é gravíssimo. O fato é que se nós hipoteticamente nunca pecássemos, né? O que realmente não tem como não acontecer, as pessoas vão pecar de qualquer maneira, a partir do momento em que se conhecem por gente, como a gente costuma dizer, né? Mas se ainda assim nós hipoteticamente, se supostamente
não pecássemos, ainda assim nós estaríamos debaixo da mesma condição de Adão, ou seja, condenados diante de Deus. Essa é a realidade das Escrituras. Mas vamos seguir em frente e vamos ver uma terceira pergunta aqui. Como é que como a morte se relaciona com a lei de Moisés? E por que Paulo está levantando isso? Ele está levantando isso porque, vamos pensar ali no primeiro século, no seu tempo, mas olhando para a realidade que a Escritura ela não contempla só aquela época ali. Evidentemente, nós temos que fazer as ligações com o nosso tempo, mas olhando para a realidade dele lá. Os israelitas, os judeus, eles relacionavam toda a questão da vida espiritual com a lei de Moisés. Ou seja, se a pessoa cumpriu a lei ou se ela não cumpriu a lei. Esse é o parâmetro. Então é a partir daí que a pessoa é justificada ou não diante de Deus. E Paulo já vem desmontando esse argumento. Ele falou de Abraão. Não esquece, nós temos que olhar todo o contexto que a carta vem trazendo aqui. Então o que Paulo está mostrando aqui é que precisamos observar essa questão da lei à luz de sermos descendentes de Adão. E por isso ele traça aqui um período, de Adão até Moisés. Como foi de Adão até Moisés? Ou seja, enquanto não havia lei escrita, lei revelada, a lei nos seus aspectos específicos, mostrando claramente, ponto a ponto, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não aprova, as consequências, as punições, etc. Como deveria ser tratado esse assunto no meio do povo de Israel. Não havia isso. E foi muito tempo decorrido de Adão até Moisés. E o que Paulo traz aqui para nós? De Adão até Moisés, as pessoas morriam, as pessoas morreram também. Se a lei trouxe especificamente o pecado, revelou de forma muito específica, o fato é que mesmo quando não havia essa revelação, os homens pecavam deliberadamente, eles pecavam baseados naquilo que eles sabiam, eles poderiam não saber cada aspecto e cada detalhezinho, mas eles sabiam que era errado assassinar uma pessoa ali por mera vingança. Eles sabiam que era errado roubar, que era errado mentir, que era errado cobiçar. O ser humano, por exemplo, quando ele mente, quando ele cobiça, ele sabe o que está fazendo. E isso eu posso garantir para você que desde criança nós fazemos isso. Nós sabemos quando estamos mentindo, sabemos quando estamos cobiçando, por exemplo. Eu só estou dando pequenos exemplos aqui. Bom, o que Paulo está dizendo aqui é que os homens nasceram pecadores lá na época, desde Adão até Moisés. Eles nasceram debaixo dessa condição judicial, que é a mesma de Adão, e eles pecaram, e pecaram deliberadamente, não pecaram assim, forçados, ninguém forçou ninguém a pecar, não, pecaram pela rebeldia do seu próprio coração. Depois lá no versículo 14, Paulo vai falar desse reino da morte, essa morte que reinou de Adão até Moisés, e que na verdade ele está dizendo ali, nem todo mundo precisa pecar igual aquilo que Adão pecou para ser tão culpado e tão pecador quanto ele. Você não precisa repetir o pecado de Adão, você não vai repetir o pecado de Adão, você não vai precisar pecar igual a ele. Essa é a questão que muitos, na sua incredulidade, eles vão argumentar. Falei, escuta, eu não tenho nada a ver com Adão. Não, você tem tudo a ver com Adão. Ah, mas eu não quero ter nada a ver com Adão. Isso não muda as coisas, porque Deus estabeleceu que eu e você temos tudo a ver com Adão. O homem conhecendo muito ou conhecendo pouco, ele vai pecar. Se ele conhece um pouquinho, ele vai pecar naquilo que ele conhece pouquinho. Se ele apenas aprende, digamos que alguém, hipoteticamente, né, mais uma vez, apenas desde pequenininho lá, aprendesse uma única
fosse dada apenas uma ordem para ele, olha, você não pode mentir, né? Fosse só isso, ninguém ensinasse mais nada. Olha, eu garanto, essa pessoa iria mentir. Não tem como. O homem é assim e conhecendo muito, conhecendo pouco, ele vai mentir. Mas vai pecar. Tem mais uma pergunta aqui que é respondida nesse texto. Como a morte se relaciona com a salvação? O texto termina dizendo que Adão é um tipo de Cristo. E isso é um ganchinho aqui para a próxima passagem, para o próximo trecho, que vai trazer muito mais pormenores sobre essa relação entre Adão e Cristo. Mas só para adiantar um pouquinho, porque a gente precisa desse ganchinho aqui, o fato é que um tipo aqui, como Paulo está descrevendo, e tem outros tipos na Bíblia que são usados de outras formas, não é que Adão e Cristo são pessoas iguaizinhas em tudo, que Adão é um precursor da obra salvadora de Cristo, absolutamente nada a ver com isso, mas Adão, ele é comparado com Cristo na extensão da sua obra, na influência daquilo que ele fez. Se Adão fez tais e tais coisas e teve tais e tais consequências, Cristo fez tais e tais coisas e teve tais e tais consequências. E essa é a boa e grande notícia. Por quê? Porque a questão é que a gravidade do assunto, a gravidade mostra a necessidade da solução. Se você não entende que você é descendente de Adão, que você, por ser descendente de Adão, está nessa condição terrível, nessa condição miserável, nessa condição deplorável de alguém que não tem como se livrar disso, a não ser através de Jesus Cristo, que tem essa obra em similaridade na sua extensão com a obra de Adão. Se você não compreende isso, realmente você tem muito com que se preocupar. O fato é que Jesus Cristo, ele veio para resolver a questão daquilo que Adão fez. E a obra de Jesus Cristo, a gente vai ver isso na próxima passagem, se Deus quiser, né? A obra de Jesus Cristo, ela é extensa, e os seus, entre aspas, né, descendentes, eles se beneficiam dos atos de Jesus, assim como os descendentes de Adão sofrem por conta do ato de Adão. E, aliás, Paulo diz que o ato de Jesus foi um único ato. E o ato de Adão foi um único ato. A gente vai ver isso melhor. E a verdade é que Jesus Cristo, ele resolve o problema da separação espiritual, porque ao nos unirmos a Cristo, ao entregar a vida a Cristo, ao aceitar, ao crer no seu sacrifício, o seu perdão, a sua misericórdia, nos unimos a Deus e passamos a desfrutar de vida espiritual. A morte espiritual, ela fica resolvida. Por consequência, a morte eterna, aquela morte que aguarda os filhos de Adão, ela é rompida, porque eu passei a ser justificado, eu passei a ser declarado alguém inocente, aquela culpa não paira mais sobre mim. Os meus pecados, eles ficam realmente pagos, perdoados na cruz por Jesus Cristo. Mas e a morte física? Sim, a morte física. A morte física, ela tem que esperar um pouquinho, porque Jesus Cristo ressuscitou. E nós também iremos ressuscitar. Aliás, todos irão ressuscitar. Uns, a Bíblia diz claramente, uns ressuscitarão para a vida, e outras, como diz Daniel, lá no seu capítulo 12, né? Uns ressuscitarão para a vida e outros para morte, para vergonha e horror eternos. Ou seja, Jesus, ele trouxe a solução e trouxe a solução completa.
Muito bem. Qual é a sua opinião sobre a morte? Você tem cedido aí aquilo que a Escritura diz? Você tem concordado com a Escritura? Você luta com aquilo que a Escritura diz? Você acha que aquilo que a Escritura está trazendo para você é algo absurdo, não faz sentido? Você prefere as teses, todas as tentativas humanas de explicar a morte, de explicar todas essas coisas, toda essa realidade, explicar o pecado. Muitas vezes o pecado é até tirado de lado, né? Na maioria das vezes o pecado é tirado de lado e não tem nada a ver com a situação. Bom, é preciso ver de que lado estamos. Estamos do lado da Escritura ou do lado das teses humanas sobre o assunto. E é muito importante, fundamental, reconhecer a nossa identificação com Adão. É só quem percebe quem percebe a sua situação é que vai valorizar a solução. Só quem vê a doença na sua gravidade, na sua extensão, na sua profundidade, é que vai apreciar o remédio, a cura que é proporcionada pela salvação. Obviamente, a salvação está em um único Salvador, somente um que fez a obra. E se você já tem uma opinião sobre a morte, não só uma opinião, mas você já venceu a morte em Jesus Cristo, não porque você venceu, mas porque Ele venceu, se você já tem essa plena certeza, você já é alguém vivo espiritualmente, alguém que sabe que tem a vida eterna, não vai para a morte eterna, alguém que sabe que vai ressuscitar, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se você tem todas essas certezas, você, como eu, você tem a responsabilidade de dizer às pessoas claramente aquilo que elas precisam saber sobre a morte. As pessoas estão aí experimentando os seus lutos, as suas perdas dos seus queridos e tudo mais. Nós precisamos ter muita sabedoria, não podemos sair por aí simplesmente magoando as pessoas, né? Simplesmente dizendo coisas horríveis para elas, aí causando mais tristeza. Mas nós também não podemos ser como aqueles tolos que apenas dizem, não, fique tranquilo, fulano, ele está num lugar bom porque ele foi uma pessoa boa. Não tem nada mais contrário àquilo que as Escrituras dizem, né? Nós temos que ter, claro, sabedoria, nós temos que ter discernimento para falar as coisas e, sobretudo, bastante conteúdo bíblico, conteúdo das Escrituras, que realmente ajudem as pessoas. Não os mortos já partiram, né? Esses não podem ser mais ajudados, mas os vivos, os que ficam a ter vida em Jesus. Nós precisamos ajudar as pessoas a compreenderem isso. Na próxima semana, como eu já tinha dito aqui, né? O capítulo 5 continua trazendo mais detalhes aí sobre essa relação entre Adão e Jesus Cristo. A relação de um homem que trouxe todas as consequências ruins e o homem que trouxe as boas consequências, que trouxe tudo que o homem realmente necessitava para resolver a situação. E nesses dois homens você vai ver que a história ela é resumida aí por Paulo. E então que o texto dessa semana nos ajude cada um aí a refletir sobre esse tema, que traga discernimento, que traga entendimento, beneficie a cada um e que na próxima semana estejamos juntos aí. Até lá, que Deus te abençoe.